Gente, vamos então falar do tema de hoje. Eu recebi uma pergunta no Telegram, achei interessante a pergunta. A moça dizia assim: Gisela, eu achava que eu era uma pessoa muito amorosa, mas de uns tempos pra cá eu tenho a impressão que eu regredi, porque eu fiquei com o coração de gelo. Eu fiquei muito fechada, né? O que você tem a me dizer sobre isso? Foi algo assim a questão dela. E é verdade, né, gente? Muitas vezes a gente acha que a gente é de um jeito, mas aí a gente sofre um trauma, a gente vive alguma situação específica na nossa vida que faz com que a gente fique com medo de expressar a nossa vulnerabilidade e com que a gente se feche. Isso é muito comum. Isso não significa que você regrediu, mas significa assim que você viveu uma experiência específica que fez com que você mudasse a sua postura. Isso é bem comum, muito mais do que o que a gente imagina. Bom, gente, com exceção dos psicopatas, né, que têm o sistema límbico do cérebro desativado, ou seja, eles não sentem empatia, não sentem emoção, eles sentem sim perda de poder, eles choram por conta de perda de poder. Mas com exceção desses momentos, eles não se comovem, eles não têm compaixão, né? Então, com exceção deles, ninguém tem um coração de gelo. As pessoas têm níveis de expressão de amorosidade. Esses níveis variam dependendo da maturidade emocional de cada um, e é muito comum quando a pessoa é muito sensível por defesa para evitar viver novos traumas, é muito comum que essa pessoa se feche com medo de ser usada, com medo de ser enganada por outras pessoas. É muito comum que pessoas muito sensíveis, né, muito amorosas também, expressem vulnerabilidade para outras pessoas que muitas vezes não têm preparo de acolher essa vulnerabilidade, que vão usar isso contra a própria pessoa. Então, é comum, né, quando a gente é muito ingênuo, quando a gente não integrou as nossas próprias sombras, é comum a gente se projetar nos outros, a gente não vê maldade. Então, é aquela pessoa que vive no mundo dos ursinhos carinhosos, que acha que todo mundo é legal, todo mundo quer o bem dela. Ela não vê o mal do mundo, porque ela não integrou a própria sombra dentro de si mesma. E muitas vezes essa pessoa que desenvolve o coração de gelo, ela o faz por defesa porque ela é amorosa com pessoas que não têm preparo para acolher essa amorosidade ou para responder à altura, entende? E acabam usando isso contra a própria pessoa. E aí me lembro muito de uma frase do Ali Cravo, né, que eu já falei várias vezes aqui, que vocês estão cansados de me ouvir falando sobre isso, que é assim: a gente tem que focar no grau de afinidade que a gente tem com cada pessoa. Então, cada pessoa é única e vai inspirar facetas únicas da nossa personalidade. Então, a gente não vai conseguir exercer a excelência da nossa expressão amorosa com todo mundo, porque não é todo mundo que tem estrutura para receber essa excelência. E aí que entra uma pergunta clássica, né, de algumas mulheres que me escrevem e falam: ah, Gisela, eu não sei se eu sou muito carente, se eu estou exigindo do meu marido muito mais do que ele pode dar, mas eu sou muito mais afetuosa do que ele, e eu percebo que a recíproca não é verdadeira, né? Então, o que eu faço nessa situação? Bom, você tem duas opções. Ou você reduz a sua expressão amorosa para ficar equilibrada com a dele, né? Ou então você fica passando fome, você fica passando necessidade, porque aquilo que ele tem para dar é pouco perto do que você precisa. Isso não é uma carência no sentido pejorativo, mas é uma percepção de que a disponibilidade amorosa dele é menor do que a sua. Se isso não representa uma autoanulação para você, ok. Mas se você sente que você está passando fome, né, que o que ele tem para dar é pouco perto do que você precisa, talvez seja o caso de rever a relação. E aí tem pessoas que falam assim: ah, mas existem formas diferentes de expressar amor, linguagens diferentes, que é até uma tentativa de intelectualizar a expressão amorosa dentro de rótulos, né? Ok, pode haver formas diferentes de expressão amorosa, mas o ponto é: será que a expressão amorosa da pessoa, a linguagem que ela fala para expressar afeto, é suficiente perto daquilo que você precisa? E aí entra aquele ponto que a gente já conversou aqui outras vezes, da gente saber diferenciar, né? Que é algo que o Ali Cravo fala muito, da gente saber diferenciar os valores estruturais que nós temos e os valores negociáveis. Porque tem algumas coisas na relação que a gente pode abrir mão, que a gente pode ser mais flexível, a gente pode negociar e tudo bem, isso não representa uma autoanulação.
não representa que a gente vai passar fome no vínculo, mas se você é uma pessoa muito amorosa, você tem muito para dar, e o outro não tem maturidade emocional para retribuir a altura, a outra pessoa é muito reprimida emocionalmente, não consegue demonstrar afeto, né? Uma pessoa que tem muito medo de demonstrar vulnerabilidade, e isso para você manter essa relação representa passar fome, porque passa por cima de um valor que é básico para você. A manutenção desse tipo de vínculo no qual você tem essa carência, né, essa carência crônica, a manutenção desse vínculo é sim um cultivo à rejeição. Então, para a moça que me perguntou sobre o coração de gelo, né, a minha sugestão primeiro é que ela faça uma terapia para poder trabalhar esse trauma, para poder lidar com essa questão e para poder se abrir para a amorosidade na vida dela, para poder se abrir para outras relações. Mas para um tipo de relação na qual o parceiro ou a parceira tenha preparo emocional, tenha maturidade emocional para se doar o tanto quanto ela, para ela não precisar ficar se fechando com medo da vulnerabilidade, né? Ficar se anestesiando, não vou demonstrar muito afeto para não ser grudenta, né? Porque se você tem que se policiar o tempo todo em relação à sua expressão afetiva, então você está num vínculo que você tem que ficar se podando num valor que para você é importante, que é a expressão amorosa. Que a gente só tem coração de gelo quando a gente precisa se defender. E quando a gente está em relações nas quais a gente precisa ficar se defendendo o tempo todo, pisando em ovos, a gente tem que se perguntar se realmente vale a pena manter aquele vínculo, né? O quanto aquele vínculo é digno. Porque é um vínculo no qual a gente não pode ser a gente mesmo, a gente não pode se expressar na excelência, porque a gente sabe que tudo que a gente disser pode ser usado contra nós. Então a gente não pode se soltar, a gente tem que ficar o tempo todo puxando o freio de mão. Então, se a gente está num vínculo assim, a menos que seja um vínculo profissional, do qual a gente não pode sair, né? Mas se a gente está num vínculo assim, vale a pena a gente se perguntar se a gente não está passando fome nessa relação. Gente, hoje eu vou ficando por aqui. Desejo uma semana muito abençoada, muito luminosa para vocês. Um dia maravilhoso, com muito amor, com muita leveza e principalmente com muita alegria.